Levanta a sua Bíblia ao céu e declare bem alto: eu declaro que eu sou, que eu posso, que eu tenho tudo o que está escrito na palavra de Deus. Eu declaro agora, meu coração está aberto, a minha mente está alerta para ouvir a palavra viva que me transforma de glória em glória, e por isso eu sei que eu nunca mais serei o mesmo. Quantos amam a palavra de Deus? Levanta ela e fala: obrigado por tua palavra, eu amo a tua palavra. Amém? Quantos podem dizer: eu amo a tua palavra? Então abra sua Bíblia em toda a reverência no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu estou intitulando esse tema que está aí no telão: troque a sua roupa. Parece um tema bem estranho. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 36, você vai entender. Talvez eu estava inspirado dos irmãos que tinham que trocar de roupa por causa do batismo. E a pergunta é: imagina se algum desses irmãos, por algum motivo, não trocasse toda a roupa. Eu quero trocar somente a parte de cima ou a parte de baixo. Por que isso não ia dar certo? Porque uma parte molhada com certeza poderia molhar a seca. Ele não se sentiria confortável. E é dentro dessa ideia que o Senhor diz assim, Lucas 5,36. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe o vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres e tornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Senhor, obrigado por tua palavra, e eu oro para que haja um grande mover do teu Espírito nessa noite, sobre aqueles que estão na sua casa também, que haja um liberar de unção transformadora. Quem crê, diga amém. Diga para quem está perto de você: Deus vai falar com você. Por que nós precisamos trocar de roupa? A palavra do Senhor está dizendo algo muito profundo de uma realidade espiritual. Da mesma forma que o batismo é uma declaração visível de uma realidade espiritual, da mesma maneira Deus pega um símbolo que era muito conhecido naquela época da vida cotidiana de um judeu. Por quê? Porque as roupas naquela época não eram feitas em indústrias, elas eram feitas à mão, e não tinha indústrias têxtil que pudesse fabricar em larga escala, e também eles não tinham uma condição econômica como é a realidade de hoje, que muitas pessoas têm roupa às vezes descartável, troca tanto de roupa. Mas naquela época havia uma roupa principal, e eram raras as pessoas que tinham mais mudas de roupa. Na verdade, eles sempre usavam a mesma roupa. E quando precisava de uma roupa nova, na cabeça deles era óbvio que iria adquirir uma peça nova, completa. Não teria na cabeça deles uma ideia de remendar a roupa velha. Por quê? Porque com certeza ela estaria bem desgastada. Então não teria lógica, não é bom senso alguém pegar um remendo, uma parte de um pano novo e costurar na roupa velha. E é por isso a imagem do título dessa mensagem. Não tem como costurar uma parte nova nessa parte velha. Eu vou pedir que os irmãos coloquem a imagem no telão para que os irmãos compreendam. Quando você tenta colocar uma parte que é mais nova na parte que está mais velha, Jesus disse que a mais velha iria arrebentar, a mais velha não ia suportar, ela iria rasgar. E o remendo na nova não se ajusta à velha. O Senhor está trazendo aqui uma parábola, uma analogia sobre a velha aliança e a nova aliança, sobre o judaísmo e agora o evangelho da graça. Mas também o Senhor está trazendo princípios espirituais poderosos que são aplicados em todas as áreas da nossa vida. Jesus está falando de bom senso. Jesus está falando na lógica. Quem é inteligente não pega um pedaço novo para costurar na roupa velha. Ninguém pegaria uma roupa velha estragada, se ganhou uma nova, e pegasse a nova e tentasse remendar uma parte daquela roupa velha. Então imagine isso na lógica: alguém viveu com uma roupa por anos e gosta tanto daquela roupa, mas a roupa está muito desgastada. Mas vem então um amigo e fala: eu comprei para você uma roupa novinha, então um pano está lá novo. Então em contraste com o pano velho, há uma diferença muito grande.
mas há um apego à roupa velha. Essa roupa velha, eu gosto demais dela, é o que eu sempre uso. Eu sou tradicional. E eu sei que tem lá uns rasgos nela. Então a pessoa que ganha uma roupa nova, pega a tesoura, a faca, corta aqueles pedaços, e pega então uma agulha, uma linha, e remenda o pedaço novo na roupa velha. Jesus está dizendo, isso não é bom senso, isso não é inteligente. O remendo novo não vai durar, e ainda estragou a roupa nova, e também piorou o estado da velha. Diante dessa realidade, o apóstolo Paulo, entendendo o que Jesus está dizendo, ele reafirma em Efésios 4, verso 22, abra sua Bíblia, olha comigo. Ele diz o seguinte, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Paulo está dizendo que nós devemos despir do velho homem. Temos que tirar a roupa velha que eu vestia da minha identidade de homem caído, pecaminoso e separado da glória de Deus. E agora, quando eu conheço a Cristo, eu tenho que me revestir dele, vestir uma nova roupa. Então Paulo está dizendo, há uma necessidade de trocar de roupa. O velho homem despe, ele tira aquela roupa velha, e ele vai se revestir da roupa nova, e ele fala que essa roupa nova é o novo homem criado segundo Deus. Você pode dizer amém? Criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade, diz o verso de número 24. Paulo está dizendo que a velha vida tem que ser tirada, ela tem que morrer, e isso foi tipificado no batismo, quando uma pessoa mergulhou nas águas. O simbolismo espiritual e bíblico é que ela está assumindo a morte com Cristo na cruz, ela está morrendo para o velho homem que era dominado pelo pecado, que estava separado de Deus. Então nessa simbologia espiritual, ela está tirando a roupa que ela usava, a roupa espiritual. Mas quando ela levanta das águas, é como se levantasse dos mortos, ressuscitando com Cristo, assumindo essa identidade espiritual, tomando posse pela fé, que agora está sendo ressuscitado com Cristo, e naquele exato momento, uma nova roupa espiritual é colocada, a roupa da justiça, a roupa da santidade, diz Paulo. Você pode dizer amém? Então quando a pessoa se batiza, ela está tomando posse da completa provisão de salvação. A salvação é revelada no Evangelho. O Evangelho de Jesus, a nova aliança, é as boas novas do que Jesus fez na cruz. Naquela cruz ele abriu o caminho e deu a provisão para que eu recebesse roupa nova para poder entrar diante de Deus. A roupa de justiça, de santidade, a roupa da qual Deus pode me aceitar. Agora veja bem, nós temos um problema com essa revelação bíblica. Nós temos uma pessoa que tem uma certa macrovisão dessa realidade, mas nós temos pessoas que têm uma microvisão. Essa situação é complicada porque nós temos na nossa geração uma herança de algo que aconteceu no passado, de revoluções, que nos deu uma visão micro e visão departamentalizada. O que é uma departamentalização? É quando você pega a sua vida e começa a separar por fatias, por setores. Então alguém vai até Jesus e fala, eu preciso de um remendo novo nessa área que não está tão legal, a minha vida financeira. Eu preciso de um remendo novo nessa área do meu caráter, eu tenho um problema com a mentira. Eu preciso de um remendo novo para que eu pare de fumar, para que eu pare de beber, para que eu pare de trair a minha esposa. A visão de departamento é quando nós achamos que a nossa vida diante de Deus, ela é fatiada. Deus olha por departamentos, e não é assim que a Bíblia fala. Deus, ele tem uma macrovisão, ele nos olha como um todo, ele nos vê como todo. Você entende isso, amém? Agora, quando você não compreende, e você vê a sua vida por etapas, você se converte por etapas, e depois começa a andar com Jesus orando por etapas. Senhor, essa área da minha vida tem que melhorar. Senhor, essa área da minha vida, o meu casamento, essa área, aquela outra área, áreas que nós vamos identificando. Então de certa maneira você está orando por remendos novos sem perceber.
Deus me ajuda a vencer isso. Deus me ajuda nessa área da minha vida. Deus me ajuda no meu casamento. Deus me ajuda naquilo. E a sua ideia de microvisão é que Deus vai mandar um anjo e vai tocar naquela área que estava meio estragada, ruim. Então Ele vai pegar uma coisa nova e vai remendar no restante da sua vida que você acha que está bom. E você ora falando: obrigado, eu não estou mentindo mais. Não mente mais, mas está roubando do Senhor. Não mente mais, mas tem problema em outra área. E de repente você vê, se aquela área melhorou, eu preciso de um outro remendo novo. Deus não trabalha assim. Deus, Ele trabalha com todo. Quando o Senhor levanta Josué para liderar o povo de Israel, Josué já no fim do ministério, em Josué capítulo 23, ele fala algo tão poderoso sobre essa visão do agir de Deus. Abra sua Bíblia lá, Josué 23, verso 14. Ele está dizendo uma palavra que é uma palavra não só para Israel, é uma palavra para todas as gerações. Ele diz assim: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Você pode dizer amém? E sucederá que assim como vieram sobre vós todas essas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Verso 16. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes outros deuses, e o adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu o Senhor. Ele diz assim: toda palavra que Deus falou através de Moisés se cumpriu, tem se cumprido e se cumprirá. Mas ele está dizendo, toda boa palavra, a palavra da promessa de entrar na terra prometida, que mana leite e mel, mas a palavra também de exortação, a palavra também que o Senhor diz de disciplina, a palavra também que Ele diz que vai suceder se você não obedecer. Então Josué está dizendo macrovisão. Deus falou sobre as promessas, mas Ele também falou sobre a sua exortação. E o que Ele está dizendo é que não tem como o povo escolher uma parte e rejeitar a outra. Não tem como ficar só com as promessas. Não tem como falar, vai se cumprir só a promessa de Deus. Agora, a exortação eu não quero ouvir. Se você procurar numa loja evangélica, em qualquer outra loja, por uma caixinha de exortação, possivelmente você não vai achar. Você vai achar a caixinha de promessa. Quem já viu caixinha de promessa? Agora, por que não tem caixinha de exortação? Porque não vende. Porque ninguém quer uma caixinha das exortações bíblicas. Nós queremos a parte que nos interessa, a parte que me faz bem. Você não pode só pegar a parte que você quer e descartar a outra. Mas nós estamos vivendo uma geração que assim está fazendo com Deus. Eu vou pegar partes da Bíblia que eu quero, as promessas de Deus que me abençoam. Mas outras partes que me confrontam, que me exortam, eu não quero dar atenção. E não tem como fazer um departamento com Deus nessa questão. Ou a palavra dele toda vai se cumprir, ou nenhuma vai se cumprir. A boa palavra que achamos, ela vai se cumprir. Mas a não boa palavra que nós achamos, ela também vai se cumprir. Quem está entendendo, diga amém. Não dá para ter somente uma. Isso também acontece na vida de oração. Por exemplo, na oração nós entendemos uma via de mão dupla. Não é só um monólogo, mas a oração é o local onde eu estou numa via de mão dupla, num relacionamento onde não apenas eu quero tudo de Deus, mas também na oração Deus Ele quer tudo de mim. Jesus ensinou que na oração é o lugar que deveríamos falar: seja feita não a minha vontade, mas a sua. É na oração que eu começo a me render, a me quebrantar. A vontade soberana de Deus é aquilo que Ele quer fazer. Sabe, Deus Ele consegue de nós o que Ele quer quando nós estamos em oração. Da mesma forma que nós conseguimos o que queremos de Deus na oração, diga comigo, Deus também, Ele consegue de mim o que Ele quer quando eu estou em oração. Porque quando eu estou em oração, Ele me quebranta. A oração é um ambiente de rendição. Quando eu dobro os meus joelhos,
Ah, querido, é maravilhoso quando eu entendo que Deus ele começa então a trabalhar em mim quando eu estou orando. E é lá que eu posso falar na oração: Senhor, eu estou pedindo isso, mas que de todo jeito não seja feita a minha vontade, mas que seja feita segundo a tua vontade. Então Deus libera algo sobre você. Você pode dizer amém? Por isso eu quero te falar que o Evangelho não pode ser remendos. O Evangelho não pode tirar partes dele e falar: eu quero a boa notícia de Jesus para essa área da minha vida. Ah, querido, o Evangelho não é para melhorar uma área específica da sua vida. O Evangelho não veio para melhorar ninguém. O Evangelho veio para transformar você, amém? O Evangelho não veio para dar uma melhorada naquilo que estava bom, uma melhorada na sua vida. Ah, não veio te abençoar para ficar rico, te prosperar. O Evangelho da qual Jesus morreu na cruz e se entregou por nós e ressuscitou ao terceiro dia, oferecendo a si mesmo, veio para fazer você morrer e fazer você ressuscitar a nova vida que Ele conquistou lá no Calvário. Você pode aplaudir o Senhor por essa verdade? Diga amém. Agora, você não pode querer apenas uma parte. Ou você queira o todo de Deus, ou você não queira nada. Deus não vai trabalhar por departamento. É por isso que a vida de muitos não tem rompido. As pessoas querem adaptar o Evangelho às suas vidas, às suas necessidades, e não adaptar as suas vidas ao Evangelho. Há um vídeo famoso de um pastor circulando na internet, da qual ele compara como era a conversão dos tempos passados com a conversão dos dias atuais. E é claro que parece que as pessoas, elas querem somente uma parte daquilo que elas ouviram, e não o todo. Algumas querem libertação espiritual, mas grava o que eu vou te falar: não tem como ter libertação sem ter transformação de vida. Não tem como Deus libertar você de demônios, de vícios, sem transformar a sua vida por inteiro e por completo. Isso não vai dar certo. A Bíblia diz que quando você não deixa Jesus encher a casa, e se há uma libertação, aquele demônio sai, mas depois ele volta, e se ele encontra a casa vazia, ele trará com ele mais 7 demônios piores do que ele, e o estado final daquela pessoa se tornará 7 vezes pior. Por quê? Porque não tem como remendar. Ou você se entrega a Jesus e é cheio dele, ou não haverá uma libertação verdadeira e completa. Por isso que o batismo é uma declaração da verdade do Evangelho. Por quê? Porque as pessoas que deitaram nessas águas não tiveram como mergulhar e molhar só uma parte. Não tiveram como falar assim para os pastores: não quero molhar a frente do meu cabelo, ou a nuca, não quero molhar a parte direita. A água dá um jeito aqui, eu não quero molhar algumas partes. Quando você mergulha na água, a água abraça você e você é molhado por inteiro. Essa é a graça de Deus. Ela não vem só para algumas áreas, ela vem sobre toda a sua vida. É por isso que nós temos que ter essa visão depois de ser batizado. O que é conversão a Jesus? A palavra conversão é quando alguém estava andando em uma direção e ela converge e ela começa a andar em outra direção. É mudança de caminho, é mudança de vida, é mudança de hábitos, é mudança de estilo de vida, é mudança de mente. Você primeiro precisa se arrepender dos seus pecados e temer a Deus, e entender que o Evangelho te fala sobre algo central, que é a vida de Jesus em você, e a promessa da vida eterna com Cristo, a salvação. Nós temos falado muito pouco nos dias atuais sobre a realidade bíblica do inferno. Então, quando as pessoas não entendem a realidade do inferno, elas não se arrependem dos seus pecados, e elas não têm temor a Deus, porque elas não conseguem ter uma visão macro sobre o que virá depois. Sabe, elas não têm o temor de querer passar a obedecer a palavra de Deus, porque elas não entendem a necessidade disso. E aquele pastor naquele vídeo falava que hoje a nossa geração é a geração que quer adaptar o Evangelho à sua realidade. É a pessoa que é numa igreja bacana, que tem uma música bacana, que tem uma iluminação legal, que tenha uma mensagem de autoajuda legal, muito coaching para você, muito falando como que você pode melhorar e prosperar,
mas elas não querem se arrepender de pecado, largar pecado, não querem se separar do mundo, não querem ser perseguidos por causa do Evangelho, não querem ser incomodados, não querem ter compromisso com o corpo de Cristo e se relacionar, abençoando um ao outro, vida na vida, gente cuidando de gente. Elas não querem servir ao Deus que fala que te salvou para um propósito. Elas não querem se tornar servos e escravos do Senhor. Elas não querem ter compromisso com o reino, de expandir o reino de Deus. Então nós temos uma geração que é conhecida como a geração consumidora do Evangelho. Consumidora. Elas sentam e falam: o que o Evangelho pode propor para mim hoje? Será que vai ser legal? Eu vou sair daqui animado, entusiasmado, motivado a melhorar alguma área da minha vida. Deus não veio para melhorar a área da sua vida. Ele veio para matar o velho homem e fazer você viver a nova vida recriada pelo Espírito Santo. Você pode dizer amém? Então você não pode olhar para áreas e achar que tem que melhorar em áreas. Você precisa mergulhar no oceano do Senhor e falar: Senhor, eu preciso de nova vida, de uma roupa nova. Nós temos o resultado dessa geração consumidora. É a maior geração com depressão no mundo, a maior geração com síndromes e doenças emocionais, a maior geração com um vazio interior existencial. Há um vazio geracional, há uma frieza espiritual e a realidade da falta do poder de Deus. Por que a falta do poder de Deus? Porque o Evangelho diz que os lugares que Jesus operou poucos milagres, ou não pôde operar milagres, é porque não havia fé. Eu profetizo que uma geração cheia de fé vai se levantar e o sobrenatural vai voltar a acontecer. Mortos irão ressuscitar, cegos voltarão a ver, surdos voltarão a ouvir. Você crê que isso vai acontecer? Sabe, eu já contei esse exemplo. Quando a pessoa não tem entendimento do porquê ser salva e ser transformada, quando ela não tem temor com respeito à realidade do inferno, ela se parece com a história que eu já contei de 2 homens no mesmo avião. E aquele avião daqueles 2 homens ia cair. Então o piloto chama os comissários de bordo e fala: precisamos avisar. Só que uma das comissárias falou com as outras para não alarmar: não vamos contar a realidade, não vamos contar que o avião vai cair, mas vamos pegar o paraquedas e tentar convencer as pessoas, mas para que elas não fiquem alarmadas, conte uma história, fala que aquilo é bom. Então a aeromoça chegou para o primeiro passageiro e falou: olha, esse paraquedas ele vai te deixar tão confortável, ele vai ajudar você a dormir melhor, é melhor que você vista ele. Aí aquele passageiro ouve aquilo lá tudo e tenta colocar, mas aquele negócio é pesado, incomoda, e ele fica desajustado com aquilo. Mas uma outra não, ela chega para outro passageiro no final do avião, lá no fundo, e diz: o avião vai cair, tem um paraquedas, quer? Aquele homem agarra aquilo e agradece, falando: eu estou salvo. Mas do lado da frente logo começa a querer tirar e fala: não, está muito pesado, é muito ruim, é desconfortável, eu não quero ficar com isso. Sabe, quando o Evangelho para você não é a salvação da sua vida, logo você pensa em sair da igreja, largar Jesus, desviar de novo. Está muito chato, o irmão pisou no meu calo, o pastor não me cumprimentou, os irmãos são falsos. Tanto motivo para eu largar o paraquedas da salvação e não querer usar. É porque você ainda não leu Mateus 5, 29. Ou melhor, vamos começar Mateus 10, 28. Abra sua Bíblia lá, sublinhe esse versículo. Mateus 10, 28 diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Você tem que ter temor àquele que pode fazer alguém perecer no inferno, tanto alma e corpo. Você parou para imaginar que o texto está dizendo que não é só a alma, a parte abstrata, a parte que não tem matéria, que vai queimar no inferno. Aqui Jesus está dizendo que o corpo também vai. Quem passará a eternidade no inferno vai sentir dores físicas, vai queimar numa punição eterna de não ter confessado Jesus como Senhor. E quando você sabe disso, você teme a Deus. Quando você sabe disso, você compreende Mateus 5, 29. Nas bem-aventuranças, Jesus diz assim ao seu povo: se o teu olho direito te faz tropeçar,
arranca-o e o lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Novamente fala que é o corpo que vai ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. É óbvio que você sabe que Jesus não está falando de algo literal, de você pegar uma faca e cortar a mão que faz você pecar, porque o próprio Jesus diz que o pecado vem do nosso coração, vem do interior. Jesus está falando sobre medidas radicais para temer a Deus. Hebreus 12 fala que você deveria lutar contra o pecado, até mesmo ao ponto de derramar sangue, de falar: Senhor, eu temo a Deus, eu não vou brincar com a santidade do Senhor, e não vou brincar com a realidade do inferno e do céu. Eu me lembro de um senhor que no início da igreja visitava a igreja. Ele estava com um grande problema financeiro, véspera de uma falência, e na verdade ele veio falir, e ele estava com alguns problemas de doenças, e nós começamos a orar por ele, e de repente uma pessoa falou para ele: você tem que ir num lugar que faça oração forte e poderosa para você ser curado. Então ele começou a ir em várias igrejas, vários lugares, e ele só queria a oração de cura. Ele queria que alguém profetizasse que ele estava curado. Então as pessoas prometiam isso para ele, falsos profetas, mas ele não era curado daquele problema tão sério. E depois de muito tempo ele voltou para a igreja. Ele me procurou e disse: pastor, eu quero ficar aqui, não importa, eu quero ouvir a palavra de Deus, porque eu estou cansado. Eu só estou buscando a Deus por causa de cura. Eu estou indo nos outros lugares buscando cura. Aí sabe o que ele me disse? Essa frase eu nunca vou esquecer, da simplicidade daquele senhor. Ele diz assim: pastor, eu estou decidido, eu prefiro ir para o céu doente do que para o inferno curado. Eu disse: o quê? Repete. Eu prefiro ir para o céu falido e pobre do que para o inferno rico e milionário. Eu falei: fala de novo. Ele diz: eu prefiro ir para o céu totalmente com essa enfermidade do que para o inferno curado. Eu falei esse versículo para ele. Jesus disse: é melhor você entrar no céu sem um braço, uma mão, sem um olho, mas estar na eternidade, do que para o inferno completamente com o seu corpo. Deixa eu te dizer, Jesus ele conta uma parábola de uma realidade do que é céu e inferno. Em Lucas 16, verso 22, a história de dois homens. Um vai para o céu e o outro vai para o inferno. Abra sua Bíblia lá comigo. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Ele podia ver, ele podia falar. Ele viu o céu do outro lado, havia uma separação. E Abraão disse: não tem como alguém sair daí e passar para outro lado. E nem daí para cá, já acabou o tempo. O tempo da graça é determinado. Você sabe que o nome Lázaro, o significado desse nome é ajudado por Deus. Em outras palavras, aquele que recebeu favor. Jesus ele veio e amou você e te deu o presente da vida eterna, se você crê nele. Aquele rico não quis crer. Ele disse não ao próprio Deus, quando Deus disse para ele: ele já tem quem pregue. Jesus veio te livrar do inferno, porque todos estavam destinados a ele. Romanos 3, 23, um versículo tão conhecido, mas pouco compreendido. Conhecido, mas não compreendido. Diga comigo bem alto: porque todos pecaram e separados estão da presença de Deus. A Bíblia diz que sem Jesus eu era inimigo de Deus, estava separado de Deus, e eu já estava morto no meu pecado. Mas por causa da graça, eu fui ajudado por Deus. Você foi um Lázaro que o Senhor derramou graça e favor, e não pelos seus méritos. Por causa da morte na cruz, Ele te levou a estar sentado com Ele nas regiões celestiais, e ter o seu nome escrito no livro da vida. Você pode se alegrar por causa disso, amém? Jesus mandou que a gente deveria se alegrar por causa disso. Em Lucas 10, 20, abra sua Bíblia. Os discípulos voltaram de uma missão ministerial tão felizes. Em teu nome, até os demônios se submetem a nós. Nós estamos felizes porque vimos pessoas ser curadas. Eles estavam radiantes.
Mas Jesus disse assim: não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito no livro dos céus. Quantos têm certeza que o seu nome está escrito nesse livro? Aplauda o Senhor. Aleluia. Como é terrível alguém que não tem essa certeza. Como é terrível alguém que pensa nesse cenário de tanta gente morrendo, pessoas que nós amamos, e você fala: o que será após a morte? O que vai acontecer? Jesus diz que tem dois caminhos, um largo, um estreito. Ele diz que só tem duas portas, uma larga e uma estreita. Eu quero caminhar para o fim, te falar de um exemplo que foi o primeiro exemplo que eu preguei na minha vida, na primeira mensagem que eu tive oportunidade de pregar, num culto de domingo à noite. Eu nunca me esqueço, porque naquela primeira mensagem, algumas pessoas vieram a Cristo e aceitaram a Jesus, e essas pessoas estão firmes com Jesus até os dias atuais, e elas falam: pastor, eu nunca vou me esquecer daquela mensagem que você contou quando você era adolescente, porque foi quando eu entreguei a minha vida a Jesus. E o exemplo que eu contei foi de uma história de um homem, se eu não sei se é verdadeiro ou não, mas eu ouvi também de um grande homem de Deus. Aquele missionário iria fazer uma viagem transatlântica. Eu não sei se você já viu viagem de horas. Eu e a minha esposa já tivemos a oportunidade de ir para o outro lado do mundo. Nós fomos para a Coreia. E quando nós fomos para a Coreia, nós tivemos a realidade de ficarmos muitas e muitas horas dentro de um voo. A voo de mais de 10 horas, de 12 horas. E nós, naquele voo, eu me lembrava daquele homem que ia fazer uma viagem intercontinental de avião. Ele não tinha dinheiro para passagem, ele nunca tinha andado de avião. E eu vou resumir a história. Aquele missionário ganhou de uma maneira sobrenatural. Alguém pagou a passagem, e ele ganhou uma passagem de primeira classe. Então imagina só um voo intercontinental, naqueles aviões gigantescos, e eu que ia estar na primeira classe. Eu nunca estive lá, mas eu já passei por lá e eu sei que é muito legal. Ele estava lá, mas ele era tão pobre que ele ganhou a passagem nada mais, não mais nenhuma oferta. A única coisa que ele tinha é um pacote de bolacha, de água e sal. Já viu? Creme cracker, já comeu aquilo? Era o que ele tinha. Mas já no aeroporto, tão ansioso, ele comeu quase tudo. E dentro do avião, que ele achava que ia ser tão rápido, ele comeu o resto. Passado algumas horas, ele já estava com muita fome, sede. E ele viu, naquela primeira classe, os comissários de bordo servindo banquetes, servindo bebidas, e ele ficou tão constrangido, dizendo: eu não tenho nada para comprar aqui dentro. Então ele teve uma ideia, ele disse: eu vou dormir, vou fingir que estou dormindo, a fome vai passar, e ninguém vai me incomodar, não vou ficar com vergonha quando me oferecer algo. E ele então virou para a janela, e fingiu que estava dormindo, mas ao lado dele, veio uma comissária para servir quem estava ao lado, e um bife maravilhoso. Imagina aquela picanha. Você está com fome agora? Se você imaginar, já salivou. E ele sente aquele cheiro, e ele fica desesperado com fome. Ele vê o horário do almoço ali dentro, ele não está aguentando mais. Então ele, desesperado, chama a comissária de bordo e fala: olha, eu não tenho dinheiro, não tenho nada, o que eu tenho é esse casaco, eu posso trocar? Você pode trazer uma refeição para mim? E eu te dou o que eu tenho, eu não tenho dinheiro para comprar. Aquela mulher assustou e disse: senhor, o senhor sabe que o senhor pagou para estar aqui? O senhor pagou a sua passagem? O senhor tem direito de estar na primeira classe? Ele falou: está aqui o recibo, tá? Eu paguei. E ela disse: não te informaram que com esse preço que você pagou, tudo aqui dentro é totalmente gratuito para você e livre. Você poderia pedir à vontade. Na primeira classe não tem horário. Você pode pedir o que você quiser nesse cardápio, a hora que você quiser, a quantidade que você quiser, e nós vamos trazer até você não aguentar mais. Imagina o desespero daquele homem que, depois de passar tantas horas, desperdiçou, e ele não sabia que tudo estava incluído na passagem. Quando Jesus comprou a sua passagem naquela cruz, para escrever o seu nome no livro da vida, Ele incluiu no pacote todas as demais coisas que você precisa. A sua cura, Ele levou sobre si as suas doenças, e pelas suas pisaduras você é sarado. Ele levou a sua miséria, porque Ele se fez pobre para te tornar rico. Ele levou a sua tristeza, e Ele diz que diante dele até a tristeza saltará de alegria. A palavra salvação no grego é uma palavra pacote que está incluído dentro
dentro dela tudo o que você precisa para viver uma vida plena em Jesus, reinar em vida. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Fala para quem está ao teu lado: o preço já foi pago, você pode desfrutar de tudo em Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor por isso? O bilhete já foi pago, e você não precisa escolher viver uma vida de remendo. Viva de renovo, dia após dia. Romanos 6, verso 4. Veja o que o apóstolo Paulo diz sobre o batismo. Olha para a sua Bíblia. Romanos 6, verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Levante uma das suas mãos e fala assim: assim andemos nós em novidade de vida. A aliança com Deus no batismo é a passagem de alguém que vai viver em novidade de vida. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo, a palavra tudo em grego significa tudo, se fez novo. Tudo é novidade de Jesus para você. Você que não é batizado ainda nas águas, como você viu os irmãos aqui, hoje você pode tomar essa decisão de ser batizado agora e experimentar o que a Bíblia te diz. Não é um sentimento, não é uma emoção, mas é uma decisão de fé. Atos 22, verso 16. A Bíblia te fala o seguinte sobre o batismo: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. É Deus que vai lavar você. É Deus que vai trocar a sua roupa. Quando você decide crer nele e ser batizado, ele diz: então você será salvo. Não é você que tem que consertar a sua vida primeiro para depois ser batizado. Não é você que tenta trocar a sua roupa espiritual primeiro para depois ser aceito. Não, não. É como o profeta Isaías, em Isaías 6, ele vê o trono de Deus. Isaías 6, verso 5, ele fala assim, depois de ver a santidade do Senhor: ai de mim, disse Isaías, eu estou perdido. Por quê? Isaías capítulo 6, verso 5. Ele diz assim: porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Verso 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Quando Deus toca em você, Ele perdoa todo o pecado. Não foi só o pecado da boca de Isaías, mas toda a iniquidade dele foi agora perdoada pelo toque do Senhor. Quando você aceita Cristo, o Espírito Santo toca em você com o fogo do altar e te purifica, e te santifica, e te perdoa, e te justifica, e te faz santo aos olhos de Deus. A Bíblia fala de um sacerdote que o diabo o acusou porque ele estava com a roupa suja espiritual. Zacarias capítulo 3, verso 3. O sumo sacerdote chamado Josué. Não é o mesmo Josué que nós lemos no início. Esse é outro Josué. Ele era um sumo sacerdote. O diabo estava acusando porque ele estava com vestes sujas. E vestes fala de identidade espiritual, fala de posicionamento. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Aleluia, aleluia. Foi o Senhor que trocou as vestes dele. Quando você decide ser batizado nas águas por ter crido em Jesus, acontece a troca de roupa. O Senhor apaga os seus pecados. Ele tira a roupa velha e te reveste com vestes de salvação, vestes de alegria, vestes de santidade, e te prepara como uma noiva ataviada, diz a Bíblia, para se encontrar com o Senhor. E se Ele fez isso por causa da cruz, se Jesus voltar agora, ou se te levar agora, você vai se apresentar com vestes resplandecentes de santidade, porque elas foram salpicadas no sangue de um cordeiro que não tinha mácula, que não tinha pecado, o cordeiro chamado Jesus.
Você pode aplaudir o Senhor? Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Eu quero convidar você a colocar a tua mão no seu coração agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que por alguns minutos você decidisse agora, porque o Espírito Santo está tocando na vida daqueles que não são batizados ainda. E eu quero te fazer um convite hoje a entregar sua vida a Jesus e a ter a sua roupa espiritual trocada. Há uma canção que os antigos cantavam, um hino que dizia assim: ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim foi na cruz. Você pode erguer tua voz? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Veja essa letra que diz: mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele. Você consegue cantar o mais alto que puder? Foi na cruz, erga tuas mãos a Ele e adora o Senhor. Meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Essa foi a canção quando eu era bem pequeno, ainda criança. Num culto como esse foi cantada e eu entendi aquela letra. E eu confessei os meus pecados a Jesus, e entreguei a minha vida a Ele. E naquela noite eu me decidi ser batizado, seguir a Jesus e obedecer a sua palavra. Se nessa noite você está sendo tocado pelo Espírito, toda a igreja repete assim comigo: nessa noite eu tomo a decisão mais importante da minha vida. Eu entrego a minha vida a Jesus e peço perdão ao Senhor por todos os meus pecados. Confesso que sou pecador e careço da graça. Arrependido estou. Escreve agora o meu nome no teu livro da vida e me dê agora a certeza da minha salvação. Troca as minhas vestes, troca a minha roupa. Eu tiro a roupa de pecado e me revisto de Jesus pela fé.
Eu creio que se você fez essa oração pela fé, você foi salvo agora. O Espírito Santo acabou de entrar dentro de você. Você já é uma nova criatura. E eu quero agora orar por você.